Se não temos dúvidas, entramos agora num dos dispositivos mais legais para cair na sua prova, direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade. Galera, o direito de nacionalidade, ele é super importante para a sua prova. Direito de nacionalidade. Ele é super importante para a sua prova porque a partir do direito de nacionalidade você pode encontrar questões de prova que são até mais elaboradas, que podem trabalhar com outros direitos, não só o de nacionalidade, mas também os direitos de outras espécies que vão estar vinculados à nacionalidade. Direito de nacionalidade ele está previsto no artigo 12 da Constituição Federal e no artigo 13. O 12 é mais cobrado, tá? Porque o 12 traz as regras de nacionalidade. Mas o que vem a ser esse direito de nacionalidade? Direito de nacionalidade é um direito que o indivíduo tem de ter vínculo jurídico com o Estado, tá? Então, o direito de nacionalidade ou nacionalidade é o direito a um vínculo jurídico com o Estado. E falar de vínculo jurídico com o Estado significa o quê? Significa que se eu tenho um vínculo com o Estado, eu sou um sujeito de direitos e obrigações. É isso que significa ter direitos e ter obrigações. No Brasil, a nacionalidade ela pode ser adquirida de duas formas. A nacionalidade ela pode ser adquirida de forma originária, que é aquela nacionalidade em regra adquirida no nascimento. Ela é involuntária. Tipo, o cara nasceu, ele nasceu dentro de uma circunstância e essas circunstâncias recaem sobre ele com a consequência de uma nacionalidade originária. Quem tem nacionalidade originária não escolheu ter, ele simplesmente tem porque preencheu os requisitos. E ele é considerado um brasileiro nato. Então, toda vez que aparecer na tua prova brasileiro nato, ele está falando aí de nacionalidade originária. Tudo bem? Depois nós temos a segunda forma de aquisição, chamada de nacionalidade secundária. Nacionalidade secundária é aquela nacionalidade adquirida através de uma manifestação de vontade. Tipo, o cara não tinha nacionalidade, ele era um estrangeiro. Aí ele vem para o Brasil e fala, quero me tornar brasileiro. Aí ele vai lá e opta por se tornar brasileiro. Então, ele requer uma manifestação de vontade, ele é voluntário. Tá? Quem adquire nacionalidade secundária, ele passa a ser chamado de naturalizado. Naturalizado. Então, existe aqui duas formas de se adquirir nacionalidade. Originária ou nacionalidade secundária. Quem se torna brasileiro a partir dessas duas nacionalidades faz parte do conceito jurídico que nós chamamos de povo. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo povo, povo juridicamente significa brasileiro, seja ele nato, seja ele naturalizado. Quando uma questão vier dizendo o brasileiro, você já vai pensar, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Por quê? Porque brasileiro é o gênero, tá? De cujas espécies nós temos aí brasileiro nato e naturalizado. Tranquilo até aqui? Para se adquirir nacionalidade originária, a Constituição Federal adotou 2 critérios super importantes. Então, pode se tornar brasileiro nato no Brasil através do critério jus solis, que é o critério do solo, jus solis, ou o critério jus sanguinis, que é o critério do sangue. Jus solis ou jus sanguinis, critério do solo, critério do sangue. Critério jus solis é o territorial. Se torna brasileiro nato quem nasce dentro do território. Ok? Critério jus sanguinis é o critério de sangue. Se torna brasileiro nato quem tem o sangue de brasileiro.
Então, se eu sou filho de brasileiro, eu tenho direito a ser brasileiro nato. Ok? São essas as duas formas de aquisição de nacionalidade originária. Então, para o cara se tornar brasileiro nato, ou ele se torna porque nasceu aqui dentro, ou ele se torna porque ele tem sangue de brasileiro. Ok? Esses critérios não são os mesmos em todo lugar do mundo. Cada país do mundo vai adotar o seu próprio critério. E o fato de cada país do mundo adotar seu próprio critério gera um problema que nós chamamos de conflito de nacionalidade. O conflito de nacionalidade, ele ocorre quando uma deformidade na aquisição da nacionalidade surge, por conta da confusão desses critérios. Então, esse conflito de nacionalidade, ele pode ser de duas formas. Nós temos o chamado conflito positivo. Conflito positivo é aquilo que nós chamamos de várias nacionalidades. Quando o cara adquire várias nacionalidades, ele se torna um polipátrida. Ou o conflito pode ser negativo. E conflito negativo ocorre quando o indivíduo adquire nenhuma nacionalidade, tornando-se, portanto, um apátrida. Algumas bancas utilizam um termo em alemão que pode aparecer na prova, tá? Chamado de Heimatlos. Heimatlos é sinônimo de apátrida. Então, se ele chegar e falar assim, o Heimatlos, tal, você já sabe, putz, tá falando de um cara que não tem nacionalidade. Tá? Então, conflito de nacionalidade pode ser positivo ou negativo. Aí você fala, putz, mas como é que ocorre isso aí? É tipo assim, ó. Imaginemos uma família num país A e esse país A adota apenas um critério de nacionalidade, o critério sanguíneos. E ela viaja para um país B, que também tem outra, só adota uma regra de nacionalidade, que é o critério solis. Agora imagina uma família de A passando férias em B, quando a mulher desce do avião em B, plum, estoura a bolsa e nasce o bebê. Qual a nacionalidade dessa criança? A ou B? A ou B? Ele tem nacionalidade B, porque ele nasceu dentro de B. Mas ele também tem nacionalidade de A, porque ele tem o sangue de A. Então aqui eu tenho um exemplo de como se torna um polipátrida. Ok? Tudo bem? Agora tenta imaginar uma família de B vindo passar férias em A. Nasce a criança na hora que a mulher desce do avião. Qual a nacionalidade dessa criança? A ou B? Não tem nacionalidade de A porque ela não tem o sangue de A. E também não tem nacionalidade de B porque ele não nasceu dentro de B. Então aqui eu tenho um exemplo de apátrida. Entenderam como é que funciona? O último levantamento da ONU de apátridas já ultrapassam 14 milhões no mundo. Pessoas sem nacionalidade. E a maior causa hoje de apatrídia no mundo são as guerras civis. Síria, guerra civil. Aí a população vaza. E aí a população vai vazando para outros países que, tem seus critérios de aquisição de nacionalidade. Aí nasce o filho lá, não tem como se registrar lá porque não tem a nacionalidade de lá, fica sem nacionalidade, por exemplo. Tanto que a nossa lei que regula toda essa parte envolvendo nacionalidade, ela entrou em vigor uma nova lei agora, no final de 2017, que é a nova lei de imigração, que revogou o antigo Estatuto Estrangeiro. E uma das características da nova lei de imigração é exatamente a facilitação para que os apátridas no Brasil adquiram direitos. Inclusive, direitos relacionados à nacionalidade. Não tem nada, você não tem nada. Você não tem, juridicamente você não existe. O apátrida, o problema é esse. É que juridicamente ele não existe.
E aí você, por exemplo, onde que você... Eu quero... Você tem endereço, você ter documento, pra você fazer qualquer coisa, tem que ter documento, senão você não faz. E aí fica a mercê, né? Fica ali sem direitos. Todo mundo entendeu isso aqui? Questãozinha bacana que pode aparecer na sua prova, tá? Feita essa introdução mais doutrinária do direito de nacionalidade, vamos trabalhar agora com as regras, com as hipóteses de nacionalidade previstas aí no texto constitucional. Convido você para ler comigo o artigo 12 da Constituição, que é o artigo que vai trazer aqui as regras para se tornar brasileiro. E ele diz assim, ó: são brasileiros, natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Primeira pergunta, qual o critério adotado ali? Os solis ou os sanguíneos? E os solis, o cara nasceu no Brasil. Então eu já sei que esse critério aqui é jus solis. Então, artigo 12. Inciso 1, a linha A, critério jus solis. É brasileiro nato quem nasce dentro do Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros. Viu que legal? Então, um casal de italianos pode ter um filho no Brasil e esse filho vai ser brasileiro nato. Sim. Só que tem uma condição. Desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Se o pai ou a mãe estiver a serviço do seu país, sendo ambos os pais estrangeiros, o filho não será nato. Então, para o filho não ser nato, o filho de estrangeiro não ser nato no Brasil, os dois pais precisam ser estrangeiros, bastando que apenas um deles esteja a serviço do seu país. Tá? Então, seria a seguinte situação. Um casal de italianos passando férias no Brasil. Nasce o filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim. Sim. Está passando férias. Boa. Um casal de italianos a serviço da Itália no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato? Não. Não, porque o pai e a mamãe estão a serviço. Ok? Um casal de embaixadores italianos no Brasil. Nasce o filho é brasileiro nato? Não. Sim. Não, quer dizer, não. Só se ele estiver... mas embaixador. A primeira pergunta que se faz é exatamente essa. Mas ele está a serviço? Então, tática de prova, guardem. Toda vez que ele trouxer assim, embaixador, cônsul, diplomata, você vai presumir que ele está a serviço. E por que você vai presumir que ele está a serviço? Porque é o que ocorre. O embaixador no Brasil está a serviço. Para ele não estar a serviço, a questão da prova vai ter que descaracterizar o serviço. Tipo, um casal de embaixadores da Itália no Brasil passando férias. O que ele fez? Descaracterizou o serviço. Aí, beleza. Todo mundo compreendeu? Tá, o embaixador da Itália no Brasil casa com uma brasileira, tem um filho aqui. Esse filho é brasileiro nato? Sim. O pai está a serviço do seu país. Mas a mãe... Hã? Mas a mãe é brasileira. Então, se a mãe é brasileira, para o filho não ser brasileiro, os dois pais precisam ser estrangeiros. Cuidado com isso aqui. Beleza? A mais fodinha de todas é que eu vou fazer agora. Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Ok? Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato? Sim ou não? Sim, é brasileiro nato. Não, mas ele está a serviço. Sim, mas ele está a serviço de outro país. O que impede ele de ser brasileiro nato é estar a serviço do seu país. Cara, todas as possíveis questões que pode aparecer sobre a linha A. Beleza? Tranquilo? A linha B agora, segunda regra, para se tornar brasileiro nato. Nós temos aí na linha B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Qual o critério adotado aqui? Os solis ou os sanguíneos? Aqui foi sanguíneos, porque o cara nasceu lá no estrangeiro. Então, ó, artigo 12. Inciso 1, a linha B, critério e os sanguíneos. O camarada se torna brasileiro nato
mesmo nascendo no estrangeiro. Mas aí ele coloca uma condição, desde que o pai ou a mãe estejam a serviço do Brasil. Ok? Então nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe, que eram brasileiros, estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Ok? Então, casal de brasileiros embaixadores do Brasil na Itália. O filho nasce na Itália. O filho é brasileiro nato, segundo essa regra? Sim. E aqui essa regra tem uma coisa curiosa. A nacionalidade aqui é automática. O cara nasceu, ele é nato, não tem que fazer nada. Nasceu, o pai ou a mãe estava a serviço do Brasil, pum, brasileiro nato. Ok? Então vamos lá. O pai brasileiro a serviço do Brasil na Itália, casa com uma italiana, nasce o filho lá. O filho é brasileiro nato, segundo essa regra? Sim ou não? Pai brasileiro a serviço do Brasil na Itália, casa com uma italiana. O filho dele é brasileiro nato, segundo essa regra, sim ou não? Sim. Sim, porque a Constituição falou ou pai ou mãe brasileira, ou pai ou mãe a serviço. Então é um ou outro, se estão a serviço, ok. Beleza? Vou complicar um pouco agora, vamos lá. O prefeito de São Paulo viaja para Inglaterra para uma reunião em nome da Prefeitura de São Paulo, para pegar um financiamento. Ele leva sua família, leva sua esposa, a esposa estava grávida quando estava na Inglaterra, nasce o seu filho. Esse filho será brasileiro nato, segundo esta regra? Sim ou não? Sim. Ele estava a serviço da Prefeitura de São Paulo. Ele será brasileiro nato, sim ou não? Sim. Sim, porque a serviço da República Federativa do Brasil compreende a administração direta. União, Estado, DF, município. Ok? Certo. Beleza? Beleza. Tá. Segundo agora, atenção. Essa questão caiu agora, recentemente. Gerente do Banco do Brasil. Ele é gerente de uma agência aqui no Brasil e ele é transferido para uma agência lá no centro de Moscou. Leva toda a sua família. Quando lá está trabalhando, tem um filho, o filho nasce lá. O filho é brasileiro nato segundo esta regra? Não. Sim ou não? Questão maravilhosa também. Sim, será brasileiro nato porque ele faz parte da administração indireta. E se ele está a serviço da administração indireta, também significa serviço da República Federativa do Brasil. Então, ó, a serviço da República Federativa do Brasil é União, Estado, DF, município e fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Questãozinha topíssima para a tua prova. Beleza? Tranquilo até aqui? Terceira regra agora, a linha C. São brasileiros natos. A linha C diz: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Todo mundo consegue perceber nesta terceira regra aqui. E os sólidos e os sanguíneos? E os sanguíneos. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Não sei se você viu, mas não parece que tem duas regras aí? Não parece não, tem duas regras que estão separadas pelo ou. Tá vendo que tem um ou aí no meio? Esse ou é crucial na tua prova, porque ele está dizendo pro cara que o cara tem que fazer uma coisa ou outra. Então ele nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Ele tem dois caminhos. Primeiro caminho, para se tornar brasileiro nato. Ele pode ir lá e registrar na repartição brasileira competente. Então vai lá no consulado, vai lá na embaixada, registra o filho é brasileiro nato, ok? Ou significa não registrou. Ele não registrou. Então, ou volta a residir no Brasil e opta a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa aqui, segunda parte, depende de uma opção confirmativa. Depende de uma opção confirmativa, ou seja, é a chamada nacionalidade originária, guarde o nome,
potestativa. Essa segunda parte da linha C traz um caso muito curioso, em que para o camarada senato ele vai ter que optar, ele vai ter que manifestar a vontade dele. Se ele não manifestar, ele nunca será. Isso aqui quebra a regra, porque a regra de nacionalidade originária é que ela é involuntária. Lembra disso? Foi a primeira coisa que eu falei da nacionalidade originária. Só que nessa segunda parte da linha C, ela é voluntária. O cara tem que optar por ser brasileiro. Se ele não optar, ele nunca será. Ok? É uma exceção à regra de que ela é involuntária. Beleza até aqui? Então cuidado, tá? Cuidado para não confundir as hipóteses da linha C com a da B. Porque isso aqui é muito confuso às vezes. Então, na hora do caso concreto, você tem que identificar os elementos. Foi esses elementos que eu fui salientando para vocês aqui. Tudo bem? Posso avançar? Tranquilo? Só para fechar, essas regras de nacionalidade originária que estão aqui na Constituição, são um rol taxativo ou exemplificativo? Você imaginou certo, rol taxativo. O rol é taxativo por quê? Depois de 6 aulas. Por que o rol é taxativo? Mas é assim que funciona. Rol taxativo por quê? Porque só tem como se tornar brasileiro nato segundo estas regras. Beleza? Vamos ver agora como se faz para se tornar um brasileiro naturalizado. Queridos, brasileiro naturalizado estão previstos aí no artigo 12, inciso 2. Temos aí 2 regrinhas para se tornar brasileiro naturalizado. A primeira delas, são brasileiros naturalizados que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. E a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então nós temos 2 hipóteses aqui para o cara ser naturalizado no Brasil. A primeira hipótese é chamada de naturalização ordinária. Naturalização ordinária é que está prevista aí no artigo 12, inciso 2, a linha A. Ok? E a segunda hipótese é a naturalização extraordinária. Artigo 12, inciso 2, a linha B. Ela também é chamada, essa extraordinária, de quinzenária. Tá? Por quê? Por causa do tempo. Então, se você olhar essas 2 aqui, olhar elas agora ao mesmo tempo, vocês vão ver que de cara você já consegue ver a diferença entre elas, que geralmente é explorada em prova. Então, por exemplo, a ordinária, ele fala para os originários de país de língua portuguesa. A extraordinária é para qualquer estrangeiro. A ordinária, ele fala que o cara tem que ter residência no Brasil por 1 ano ininterrupto. A extraordinária tem que ter 15. Na ordinária, fala que o cara tem que ter idoneidade moral. Na extraordinária, não pode ter condenação penal. Só isso aqui você já faz 10 questões de prova. Só essa diferença. E aí você tem que ter muito cuidado, a FCC gosta dessa questão. Essa questão, cara, é muito maldosa, cara. Ele coloca assim no comando, são brasileiros natos, só isso. E aí ele copia as regras nas assertivas. Só que a letra A, geralmente, ele coloca, se ele pergunta são natos, ele coloca o texto constitucional do naturalizado na letra A, para o cara ler e falar, nossa, tá igualzinho na Constituição e marcar. Só que a pergunta era, são brasileiras? Natos. Então é muito comum eles trazerem esse tipo de pergunta em prova. Cuidado, saber só que vai exigir de você a memorização das diferenças de uma regra sobre a outra. Beleza? Vamos aprofundar agora um pouco agora. Vamos lá. Na linha A, se você observar, ele não fala nada de que tem que requerer. Em contrapartida, na linha B, no finalzinho, ele fala desde que requeira. Pergunta de prova. Essa pergunta já caiu em prova, hein? Existe naturalização automática no Brasil? Sim ou não?
ou tácita, como geralmente é chamada na doutrina, existe naturalização automática ou tácita? Não existe. Então, por mais que a A não fala que tem que requerer, toda forma de naturalização tem que ser requerida. Não basta o cara ficou o tempo aqui, agora eu sou brasileiro. Não. Ele fica o tempo, ele preenche os requisitos e requer. Ok? Segundo ponto. Na linha A, ele fala assim, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira. Tá vendo isso aí? Ele se referia a uma lei. Essa lei é a lei de imigração, que é a lei 13.000, acho que é 445, acho que é o nome dela. Essa lei de imigração, ela regula exatamente a situação do imigrante. E lá, ela vai trazer várias regras para aquisição de nacionalidade. E lá, existe regra de naturalização ordinária, que é diferente dessa aqui. A naturalização ordinária que está na lei requer 4 anos de residência permanente no Brasil. Tá, Daniel, mas por que aqui na Constituição é diferente? Aqui na Constituição, o que ele fez? Ele pegou a regra da lei e diminuiu. Ele deu um benefício para quem? Para os originários de país de língua portuguesa. Foi isso que ele fez. Então, aqui na Constituição é 1 ano a naturalização ordinária porque ele deu um benefício para quem é originário de país de língua portuguesa. E quem é país de língua portuguesa? Qualquer país que fala língua portuguesa como idioma oficial. Portugal, Timor-Leste, Moçambique. Ok? Guiné-Bissau. Aí vai. Então, falou língua portuguesa como idioma oficial, ele vai ter esse benefício. Significa dizer o quê? Não precisa cumprir o que está na lei. Basta residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral, que é o que está aqui no 12.1a. 12.2a. Beleza? E aí depois ele traz aqui na extraordinária, a extraordinária tendo 15 anos no Brasil, sendo de qualquer nacionalidade, vai lá, eu quero me tornar brasileiro. Vai lá, requer para o governo brasileiro e vai ter direito a se naturalizar. Uma perguntinha que já caiu em prova. Se eu peço para me naturalizar com base na linha A, tem 1 ano ininterrupto, não tenho, sou um cara super legal, eu tenho idoneidade moral, eu vou lá e peço, quero ser brasileiro. O Brasil é obrigado a me naturalizar, sim ou não? Não, porque aqui é um ato discricionário, o Brasil concede se quiser. Ok? Se eu chegar aqui e falar assim, eu tenho mais de 15 anos que eu moro aqui no Brasil, sou um cara super legal, não tenho condenação penal, quero me naturalizar brasileiro. O Brasil é obrigado a me naturalizar? Sim ou não? Sim. E por que sim aqui? Aqui é top. Aqui o Brasil entende que o cara, se o cara morou há 15 anos no Brasil e mesmo assim ainda quer se tornar brasileiro, ele merece. Toma, filho, fica. Isso é um prêmio para você, né? Essa é a ideia. E aí, isso aqui gera direito subjetivo. E atenção, que você tem que entender isso para ver o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora é um pouco pior. Então, se eu preencher esses requisitos aqui, 15 anos, não tenho nenhuma condenação penal, e requeria a minha naturalização, beleza? Mas o Brasil ainda não me deu a naturalização. Tranquilo? Vou lá, faço concurso para TRT. Passei em primeiro lugar. Eu sou brasileiro? Não, ainda sou estrangeiro, porque o meu pedido de naturalização ainda está sendo processado, tudo bem? O TRT me nomeia, posso assumir sendo estrangeiro, sim ou não? Eita! Questão topíssima. Caralho. Posso ou não? Não sabemos. Claro que posso. Eita. Agora que vem a peculiaridade. Atenção agora. E por que eu posso? O STF entende que a natureza dessa declaração de naturalização que ocorre aqui, ela é meramente declaratória. Ele está apenas declarando um direito que o indivíduo já tem. Entenderam aqui? Então, o que pode acontecer na tua prova? Ele dizer lá que a natureza dessa decisão é constitutiva. Não. Natureza constitutiva é aquela que gera direito a partir do momento em que é declarado. Aqui não. Aqui ela tem natureza meramente declaratória. Significa dizer que o direito ele já tinha quando ele completou os requisitos. Questãozinha de altíssimo nível isso aqui.
E o case do concurso é o case real do Supremo que gerou isso aqui. Tá? Bem interessante. Beleza? Última pergunta sobre naturalização. Essas hipóteses de naturalização que nós vimos aqui, são rol taxativo ou exemplificativo? Eu nem vou responder. Você não quer queimar Você não quer queimar os seus acertos, né, Bisonha? Olha lá, gente, taxativo ou exemplificativo? Esse aí, eu acho que esse é exemplificativo, pra dar uma equilibrada. Rol exemplificativo. E por que exemplificativo? Exemplificativo por quê? Porque tem a lei. Na lei, além de ter a naturalização ordinária de 4 anos, ainda tem outra naturalização, que é uma naturalização especial, que é uma nova naturalização que existe no Brasil. Para quem? Para quem trabalha em repartição estrangeira, repartição brasileira no estrangeiro, ou é casado com alguém que trabalha em repartição estrangeira brasileira. E aí ele concede uma naturalização especial lá nesses casos aí, que está previsto na lei. Obviamente que a lei não cai para você, porque a gente não precisa aprofundar a lei, mas é importante você saber que na lei existem outras hipóteses de naturalização. Beleza? Tranquilo até aqui? Matamos então as regras aqui de nacionalidade originária e de naturalização. Vamos tomar um cafezinho? E a gente volta para fechar as demais regrinhas aí de nacionalidade. Beleza? Vamos lá? Vamos. Então, ó, a gente fechou aqui as regras de nacionalidade originária e secundária. Agora eu quero ver algumas outras regras acessórias que aparecem aí no artigo 12. Vamos fazer uma análisezinha dos demais dispositivos que nós temos aí. E seguindo logo após as regras de naturalização, nós vamos encontrar aí o dispositivo do português equiparado. Português equiparado. Ou também chamado quase nacional. Português equiparado ou quase nacional. Ele está aí no parágrafo 1º do artigo 12. Diz assim, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então nós temos aqui, meus queridos, português equiparado ou quase nacional. Queridos, o que é o português equiparado? Primeira coisa que você tem que saber é que português equiparado não é hipótese de naturalização. Então eu não estou falando que o cara se naturaliza. Eu estou falando que o cara, ele é português de Portugal, ele vem para o Brasil e ele é tratado como se fosse um brasileiro, sem ser brasileiro. Então ele é equiparado a um brasileiro. Então não é naturalização, é tratamento de equiparação. Tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber, tem que ficar claro para você. O segundo ponto é que esse tratamento de equiparação equipara ele a brasileiro, mas a Constituição não falou que tipo de brasileiro. Aí eu pergunto, ele é equiparado a um brasileiro nato ou naturalizado? Então, quando a Constituição diz assim, ó, ele é equiparado a brasileiro salvo os casos previstos na Constituição, ele já está dizendo que esse cara vai ter ressalva. Se ele vai ter ressalva, então não é nato, é naturalizado. Então, ele vai ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. E aí vem uma pergunta. Se ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, pergunto para você, português equiparado pode fazer concurso público no Brasil? Imagina um TRT lá. Português equiparado pode ser técnico de TRT? Se lá no Portugal o brasileiro puder ingressar no serviço público. Né? A pergunta é, esse tratamento, ele é baseado na reciprocidade. O que você falou faz sentido. Né? Mas todo o tratamento é baseado na reciprocidade. Então, o que um brasileiro tem direito lá em Portugal, o português vai ter direito aqui no Brasil. Ok? Sempre. Português equiparado pode fazer concurso para o TRT, por exemplo? Se ele é equiparado a um brasileiro naturalizado?
Se vocês tivessem pelo menos lido o edital, vocês saberiam que sim. Não precisa nem saber essa resposta aqui. Só ter lido o edital já teria resolvido o problema. Não é só os dois que vocês têm aqui, que é o do 15 e do 2, tá? Ou o do Rio de Janeiro também, para a galera que está estudando aí com a gente e vai fazer o TRT, um ou dos outros tribunais que vão sair pelo Brasil, porque o Brasil, esse ano, vai sair um tribunal atrás do outro. E aí, meus queridos, tá lá no edital, português equiparado. Então o cara tem que ser brasileiro nato, naturalizado ou português equiparado. Porque o português equiparado, ele é equiparado a um brasileiro naturalizado e, portanto, tem os mesmos direitos que ele. Tá? Você só tem que ter cuidado com um detalhe. Se você pensar muito, vai errar a questão de prova. Como assim, Daniel? Não posso pensar? Não. Porque é o seguinte, na tua prova ele vai trazer lá, estrangeiro pode fazer concurso para técnico do TRT, certo ou errado? Vamos lá, estrangeiro pode fazer concurso para técnico do TRT? Sim ou não? Não, gente. Eu acho que não. Oxi. Português equiparado é brasileiro ou estrangeiro? Brasileiro. Não, ele não é naturalizado. Eu falei isso trocentas vezes agora. Eu falei, ó, gente, português equiparado não é naturalização. Você tem que guardar isso, porque é aqui que está a pegada dele. Português equiparado, ele continua estrangeiro, mas ele é tratado como se fosse um brasileiro. Ele não é brasileiro, ele é tratado como se fosse. Entendeu aqui o problema? Então, volto a repetir. Estrangeiro pode fazer concurso para técnico do TRT? Se o cara estudou muito, ele vai lembrar do português equiparado, que é estrangeiro, mas aí ele vai errar. Então, onde você tem que ter o cuidado. Presta atenção que é uma estratégia de prova aqui. A regra é que estrangeiro não pode fazer concurso público para técnico do TRT. Estrangeiro só faz concurso público no Brasil para fundações, para instituições de pesquisa ou universidades públicas. Para técnico TRT, o cara tem que ser brasileiro ou português equiparado. Só que, como a regra diz que estrangeiro não pode fazer concurso para técnico do TRT, você só vai me marcar que estrangeiro pode se ele falar do português equiparado. Se ele não falar, não marca. Tu vai errar a questão. Então, se ele jogar assim na tua prova, estrangeiro pode fazer concurso para técnico TRT, você vai dizer não, não pode. Porque é a regra. Agora você fala assim, ó, estrangeiro não pode fazer concurso para técnico TRT, salvo se ele for português equiparado. Ele vai marcar certo ou errado? Certo, porque ele já falou do português equiparado. Então, eu só penso em português equiparado se a questão falar do português equiparado. Se a questão não falar do português equiparado, eu não penso nele. Essa é uma questão que não derruba a orelha. A orelha nem sabe o que a gente está conversando aqui. Essa questão só derruba a galera mais foda. Porque é a galera que vai fazer articulação, né? É aquela galera que vai pensar, putz, mas tem um português equiparado, o cara é estrangeiro. É o cara que pensa demais. Aí ele erra a questão. Ok? Cuidado com essa figura aqui. Beleza? Um dia eu dava aula aqui em São Paulo, aí eu falava português equiparado, o aluno levantou a mão, eu falei que ele foi. Ele, eu sou português equiparado. Eu falei, deixa eu pegar em você para ver como é que é. Aí peguei no português equiparado. E é igualzinho. É igualzinho a nós. Inclusive, identidade dele, igualzinho a nós. Só que a nossa vem lá brasileira, a dele vem lá português equiparado conforme portaria dos tribos do Ministério da Justiça. Igualzinho. Beleza? Esse é o primeiro dispositivo que eu quero que você tenha cuidado com ele, tá? Depois, nós temos aí distinções entre brasileiro nato e naturalizado. Distinções entre nato e naturalizado. Distinções entre nato e naturalizado, que é uma regrinha muito legal que sempre aparece em prova, que eu gostaria de compartilhar com vocês, parágrafo 2º do artigo 12. Se você olhar comigo aí, o parágrafo 2º do artigo 12 diz assim, ó: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, regra, nato e naturalizado não pode ser tratado de forma diferente. Essa é a regra. Salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, existem casos em que o nato e naturalizado são tratados de forma diferente. 4. Guardem eles. Primeira hipótese em que o nato é tratado de forma diferente do naturalizado, regra da extradição. Aprendemos na aula passada, artigo 5º, inciso 51 e
52. Extradição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Naturalizado pode? Pode. Tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Ok? Primeira situação. Segunda situação, quem fez TJ São Paulo vai lembrar dela lá, porque vai ser a questão anulada de direito constitucional na prova TJ São Paulo. Conselho da República. Conselho da República. Artigo 89 da Constituição. Cuidado, eu não estou dizendo que o Conselho da República é privativo de nato. O que eu quero te dizer é que dentro do Conselho da República, algumas posições, alguns membros têm que ser nato. E foi exatamente essa cagada que o examinador que fez a prova do TJ errou. Ele queria colocar uma pegadinha, mas o que ele falou? Que para ser membro do Conselho da República tem que ser nato. Errado. Se cai isso na tua prova, não precisa ser nato para ser membro do Conselho da República. Por exemplo, dentro do Conselho da República tem lá o ministro da Justiça. Esse cara não precisa ser nato. Dentro do Conselho da República tem líder da maioria e da minoria da Câmara. Líder da maioria e minoria do Senado. Esse cara não precisa ser nato. Mas lá tem 6 cadeiras reservadas para nato. Então, nessas 6 cadeiras, o naturalizado não pode sentar, só o nato. Tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. Então, você tem que ter cuidado para você não interpretar essa informação aqui da forma errada, como o próprio examinador da VUNESP interpretou na prova TJ São Paulo. Entendeu aqui? Terceira situação em que o nato e o naturalizado são tratados de forma diferente. A terceira situação em que o nato e o naturalizado são tratados de forma diferente é a situação da propriedade de empresa de comunicação. Propriedade de empresa de comunicação. Isso aqui está no artigo 222. Propriedade de empresa de comunicação. Propriedade de jornal, empresa de TV, rádio, radiodifusão, som e imagem. Proprietário de empresa de comunicação, para ele ter uma empresa dessa, ou ele tem que ser brasileiro, ou naturalizado há mais de 10 anos. Veja, ou ele é brasileiro ou naturalizado há mais de 10 anos. Tipo, se ele se naturalizou pela extraordinária, passou 15 anos, se naturalizou e depois mais 10 comprou empresa de TV. Entendeu? Então é outra situação em que o nato e o naturalizado são tratados de forma diferente. Beleza? E a última regrinha, que é a mais cobrada em provas, sempre aparece: cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Cargo privativo brasileiro nato tem que ter isso em mente sempre, porque é uma das questões mais cobradas em toda a vida. Quais são eles mesmo? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Aqui você tem que ter cuidado com alguns detalhes. Primeiro detalhe: presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Aí o cara já fica induzido a pensar no presidente do STF, mas não é presidente do STF, é ministro do STF. Ok? Então, no STF, todos os ministros são privativos de nato. Na Câmara, não, só o presidente. Então, se cai na tua prova lá, deputado federal é privativo de nato? Não. Presidente da Câmara é. Tá? Cuidado. Outro detalhe, é STF, tá, gente? Então, é ministro do STF, ele é o único órgão do judiciário que aparece aqui. Não é STJ. Cuidado, pegadinha também. Mas, se o ministro do STF é privativo de nato, eu posso concluir, apesar de não estar previsto aqui, que o presidente do CNJ também é. Porque o presidente do CNJ é um cargo que só pode ser ocupado pelo presidente do STF. Olha que questão top de prova. Entenderam aqui? Então, apesar do presidente do CNJ não estar aqui,
Como ele só pode ser ocupado pelo presidente do STF, então é cargo privativo de nato. Mesma coisa vai acontecer com o presidente do Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Do Congresso? É. O presidente do Senado. Só que aqui ele fala da Câmara e do Senado, não fala do Congresso, mas obviamente que o do Congresso também será privativo de nato. Cuidado também com o oficial das Forças Armadas. O oficial das Forças Armadas não são todos os membros das Forças Armadas. E aqui você tem que lembrar que Forças Armadas são quais forças? Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? PM não entra, viu? Marinha, Exército e Aeronáutica. E oficial é só quem está no comando. É quem está no comando das Forças Armadas. Então, quem que está no comando? Tenente para cima. Então, é tenente. Então, já caiu em prova assim, ó. Tenente da Marinha privativo de nato, sim. Tenente, capitão, major, coronel. Tudo estrelado. Tenente, capitão, major, coronel. Apareceu esses nomes? Privativo de nato. Cuidado em subtenente abaixo do tenente. Aí não. Subtenente é orelha, é praça. Sargento, orelha, é praça. Cabo, soldado, tudo orelha, praça. E aí não é privativo de nato. Se não é orelha, oficial. Oficial privativo de nato. Ok? E por último, o ministro de Estado da Defesa. É o único ministro de Estado do Brasil privativo de nato. É onde você tem que ter cuidado. Ministro de Estado da Defesa, único privativo de nato. Tudo bem até aqui? Beleza? Aqui a gente mata as distinções entre brasileiros natos e naturalizados, que eu peço que vocês tenham muito cuidado, porque elas sempre caem em prova. Senhor, me perdi um pouquinho. Pode falar. Você falou que não está aqui na lista o presidente do CNJ. Isso. O ministro do... Que obrigatoriamente é o presidente do STF, logo, cargo privativo de nato. Aí tem outro. Presidente do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional também não está na lista, mas como ele é sempre o presidente do Senado Federal, então, naturalmente, ele também será nato. Beleza? Último tema agora, na minha opinião, o melhor de todos. O melhor tema de nacionalidade é este aqui. Pouca gente estuda, pouca gente sabe, pouca gente acerta. Perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. E aqui eu já começo fazendo uma pergunta, que é a pergunta mais cobrada em prova. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim ou não? Pode. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim ou não? Sim. Essa questão ela é boa, ela é maravilhosa e foi discutida no Revisando por Questões. Então, quem estava revisando já tem que lembrar daquilo que a gente falou. Lógico que você já viu, estava no Revisando. Então, se você lembrar do Revisando as questões que a gente resolveu uma questão sobre isso. É uma questão maravilhosa, gente. Então, cuidado, tá? Vamos ler o parágrafo 4º do artigo 12 aqui. O parágrafo 4º do artigo 12, ele traz essa regra. E ele vai dizer assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Veja, ele falou o tipo de brasileiro aqui? Não. Se ele não falou o tipo de brasileiro, eu posso concluir que é qualquer brasileiro? Então, qualquer brasileiro pode perder a nacionalidade. Tudo bem? Aí vem a primeira regra, inciso 1. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Isso é para o nato ou naturalizado? Naturalizado. Então, o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade? Sim. Quando? Quando cancelar a sua naturalização. Na tua prova ele vai colocar lá, cancelou por decisão administrativa. Errado. Tem que ser decisão judicial. E tem que ser por atividade nociva ao interesse nacional. Cancelou a naturalização nessa hipótese, brasileiro naturalizado perde a nacionalidade brasileira. Ok? Segunda regra de perda, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Isso é para o nato naturalizado?
Nato naturalizado? Não, gente, ele falou brasileiro, é qualquer um. Brasileiro nato naturalizado. Qualquer brasileiro que adquiriu outra nacionalidade perde a brasileira. Essa é a regra. Então, regra. Brasileiro adquiriu outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Estou aqui no Brasil. Sou brasileiro nato. Resolvo ir para a China. Chego lá, olho e fico encantado com a cultura chinesa. Danço lá na praça, xing-ling-ling-ling-ling. Faço Kung Fu na Praça Vermelha, Tai Chi Chuan, né? Ando pela muralha da China, como cachorro frito na rua e falo, nossa, gente, meu sonho é ser chinês. Chego lá e falo, ai, quero ser chinês. O que acontece com a minha nacionalidade brasileira se eu ganhar a nacionalidade chinesa? Eu perco. Adquiriu outra nacionalidade e perde a brasileira. Guardem isso, porque esta é a regra. Agora não vai esquecer, Tá? né? Você imitando. Lógico que não ia para esquecer mesmo. Só que, ó, cuidado. Esta é a regra. Esta regra possui algumas exceções. Duas situações onde, mesmo adquirindo a nacionalidade brasileira em outro lugar, mesmo adquirindo a nacionalidade, ele não vai perder a brasileira. Quais são as duas situações de exceção que a Constituição traz? Ela diz assim, ó, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se o cara foi lá e adquiriu outra nacionalidade estrangeira, mas nessa aquisição foi reconhecida a nacionalidade originária estrangeira, ele não perde a brasileira. Tipo, minha mãe é italiana, e aí eu chego lá na Itália e falo, ó, sou filho de italiano. Aí na Itália os caras falam assim, ah, então você também tem direito a ser italiano. Aí ele me dá nacionalidade italiana. Aí ele reconheceu nacionalidade originária estrangeira. Eu vou ser brasileiro nato e italiano nato. Não perco a brasileira. Entendeu a ideia? Segunda exceção. A linha B. No caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. O que nós temos aqui? Houve uma imposição de naturalização. Tipo, fui jogar futebol lá no outro país. E aí o cara falou, ó, para você ganhar 20 bilhões de euros por chute, você tem que se naturalizar italiano. Ah, que merda. Então tá, vou ser obrigado a naturalizar. Com muito sacrifício ele se naturaliza. Se ele foi obrigado, se é imposta a naturalização, ele também não perde a brasileira. Mas a regra, que é o que é mais difícil de ser lembrado neste caso, porque neste caso, fatalmente todo mundo conhece a exceção, mas ninguém conhece a regra. Por isso que ela é boa de prova. A regra é, adquirir outra nacionalidade, perde a brasileira. Beleza? Aprofundando agora. Perdi a nacionalidade, tem como readquirir? Sim ou não? Sim. A nova lei de imigração traz apenas uma condição. Ela fala assim, ó, perdeu, para readquirir, deve-se cessar os motivos que geraram a perda. Então vamos lá. Se eu perdi porque cancelou naturalização, como é que eu faço para readquirir? Se o cancelamento se dá por decisão judicial, eu tenho que anular aquela decisão judicial que gerou a perda. Isso só se faz no direito brasileiro por meio de uma ação rescisória. Então, questãozinha de prova, essa é de altíssimo nível, essa só para elite mesmo. Ó, cancelamento de naturalização, gerou perda, quero voltar a ser brasileiro, entro com ação rescisória para anular aquela decisão judicial. Ok? Na segunda hipótese, perdi a nacionalidade brasileira porque adquiri outra. Como é que eu faço para voltar a ser brasileiro? Abro mão daquela que eu adquiri e solicito a minha nacionalidade brasileira novamente. Ok? Apesar da lei não dizer, do decreto não dizer, da Constituição não dizer, se o cara era nato, volta como nato. Se era naturalizado, volta como naturalizado. Tudo bem até aqui? Dúvidas de nacionalidade? Se não temos dúvidas, temos dívidas. Matamos aqui nacionalidade e já entramos agora em direitos políticos.